E aí, gente? O Grêmio está em conversas para renovar o contrato de um lateral esquerdo, mas não tem o interesse em manter o mesmo em Porto Alegre. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de um zagueiro oferecido nos últimos dias. Ele vai jogar no Grêmio? Qual foi o interesse do Grêmio neste jogador? A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Começamos pela renovação do lateral esquerdo Wesley Costa. O Grêmio está encaminhando a renovação do lateral esquerdo Wesley Costa até o final de 25. Porém, mesmo com a ampliação de contrato, o jovem será emprestado pela direção na próxima janela de julho. Assim como no início do ano, uma equipe portuguesa que se chama Chaves voltou a demonstrar interesse no jogador, além de equipes argentinas, por exemplo, o Racing de Avellaneda, que também demonstrou interesse em Wesley Costa. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio vai renovar o contrato do Wesley Costa até o final do ano que vem e vai emprestar ele. O empréstimo é até o final do ano, deste ano, então ele vai ficar meio ano emprestado, talvez até o meio do ano que vem, e aí depois ele talvez colocando uma opção de compra nele, ou talvez ele retornando para Porto Alegre daí com minutos jogados, para o Grêmio ver se ele pode ser aproveitado aqui. Mas o que eu consegui de informação é o interesse do Grêmio em emprestar o lateral para ele ganhar minutos, ganhar rodagem e quem sabe ser vendido ou até mesmo continuar a carreira dele no Grêmio. Por isso, o Grêmio vai renovar o contrato até o final do ano que vem apenas. O Grêmio tem vários times interessados no Wesley Costa, no lateral esquerdo, e a tendência é que ele seja emprestado no meio do ano, de fato, para ganhar minutos. Esta é a informação sobre o lateral esquerdo Wesley Costa, que inclusive vem ganhando alguns minutos pela lesão do Cuiabano, pela lesão do Reinaldo agora. Na última partida o Mike sentiu, ele entrou, se mostrou entrosado inclusive com o Gustavo Nunes, mas não está nos planos da comissão técnica neste momento. Vai renovar, mas deve ser emprestado. Zagueiro, 35 anos, veterano, 1,91 m, zagueiro de Europa, zagueiro cria do Cruzeiro. Aí ele, antes de voltar ao Brasil, ele sai do Cruzeiro vendido ao Porto de Portugal. Aí ele vem para o São Paulo emprestado pelo Porto, vai relativamente bem no São Paulo. O São Paulo acaba comprando ele por quase 6 milhões de euros. Ele fica no São Paulo, depois o São Paulo vende ele para o Galatasaray por 8 milhões de euros. Aí do Galatasaray ele vai para o Al Nassr, volta para o Galatasaray, volta para o Al Nassr. E aí do Al Nassr ele volta para o time da onde ele saiu, o Cruzeiro. Depois do Cruzeiro ele passa pelo Santos e agora ele está no Vasco. De quem que eu falo? Eu falo do zagueiro Maicon, 1,91 m, 35 anos, zagueiro cria do Cruzeiro, hoje no Vasco. Ele foi oferecido ao Grêmio nos últimos dias. Na verdade, ele foi oferecido ao Grêmio na semana passada, dias antes da janela fechar, a janela oficial fechar. O contrato dele está acabando no Vasco no final do ano, a tendência é que ele não renove e a direção gremista não manifestou o interesse em contratar o jogador. Pelo menos esta é a informação.
porque aos 35 anos o Maicon teve algumas lesões importantes. Eu acho que não é o zagueiro ideal, tá? Eu acho que não é o zagueiro ideal, não pela idade dos 35 anos, mas, cara, não é ele o zagueiro para chegar e ser o zagueiro titular no lugar do Jeromel. Eu acho que o Grêmio precisa de um zagueiro na casa dos 26, 28, no máximo 30 anos, para poder aí jogar, vamos lá, pelo menos 4 temporadas em alto nível. Então, para mim, não é o Maicon o zagueiro certo. Eu acho que o Grêmio acerta em recusar este oferecimento. Por mais que eu ache que o Maicon é mais zagueiro que o Rodrigo Eli, é mais zagueiro que o Bruno Vini, mas eu acho que ele não seria uma contratação ideal neste momento. Eu, por exemplo, prefiro que o Grêmio contrate o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que inclusive o Antônio Brum negou. A gente conseguiu algumas informações, né? Conseguimos falar com ele, o pessoal do canal conseguiu falar com ele, e ele disse que é zero a chance do Pedro Henrique jogar no Grêmio neste momento. Sabemos também que quando a direção nega, o cara pode desembarcar amanhã em Porto Alegre. Então, como eu não descarto o Pedro Henrique em nenhum momento, eu não vou descartar também a possibilidade do Maicon, porque a direção não manifestou interesse. Ele pode chegar em Porto Alegre hoje de tarde. Então, futebol é dinâmico, é assim. Mas, neste momento, o Maicon foi oferecido e a direção não demonstrou interesse. O Wesley Costa vai renovar, mas não está nos planos da comissão técnica neste momento e deve ser emprestado. 2 clubes estão interessados. Para mim, o principal deles, o Racing, porque o Chaves de Portugal é uma equipe pequena, bem pequena, mas é uma equipe de Portugal, né? Por enquanto, são esses os 2 interessados. Talvez apareça outras equipes de Portugal, principalmente, e aí ele deve sair de fato. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!